Boa noite, somos presença, somos consciência e somos um. Mais um episódio do nosso grandioso Poder do Agora. E hoje vai ser um tema muito importante, muito interessante para nós conversarmos, porque nós vamos falar do elemento fogo e do nosso querido e amado coração. O ideal teria sido falar dele primeiramente. Quando a gente aprende lá nas emoções, ele é falado primeiramente, mas eu queria falar um pouco das outras emoções para chegar nele, para que vocês pudessem entender todo o contexto de que nós viemos esse tempo todo falando, conversando, para que nós pudéssemos entender como esse fogo, como esse elemento atua no nosso interior, no nosso ser. Eu gosto muito de um autor, ele é médico e acupunturista. O nome dele é Jeremy Ross. Eu sigo muito ele, alguns livros, já li 2 livros dele, e agora há pouco tempo atrás, eu peguei um livro chamado Combinação de Pontos. Mas é um livro tão grandioso, que, por incrível que pareça, Jeremy Ross, ele faz uma associação muito perfeita de acupuntura, meditação e o Qigong. E eu faço somente Yami, que é acupuntura, meditação e yoga, né? Então, ele fala desses 3 centros, que é o do movimento, do pensamento e o centro das emoções, do sentimento, que é o centro do espírito. E todo o tratamento dele, todas as emoções vão se basear no que a gente já tinha falado sobre o espírito, sobre o ser, sobre essas 2 emoções que primariamente vem essa emoção primária, né, que é do espírito, que é o do ser, é inerente a todos nós, só que no meio dessa confusão que nós fazemos com esse falso eu, né, que é o nosso queridinho ego, a gente acaba realizando outras ações, outras reações, que não aquelas primordiais, que seriam as ações primárias que favorecem todo um sistema, né, de unidade, um sistema coletivo. E eu vou começar com uma frase dele muito importante, muito legal, porque o livro dele inteiro é baseado nisso. Ele coloca assim: quando os indivíduos se identificam com o conceito de corpo como um objeto material separado, sentem isolamento, alienação e medo. Estas são as percepções do ego, o falso eu, o self inferior. Quando os indivíduos sentem a unidade entre si e toda a vida existente, experimentam um sentimento profundo de paz, amor e compreensão. A percepção consciente da força universal que manifesta em um indivíduo pode ser chamado de self superior, eu superior ou espírito. Todo o livro dele, todos os tratamentos dele e todas as emoções que ele faz um diagnóstico são baseadas nessa reação de uma consciência onde nós estamos concentrados e conscientes nesse eu superior, nesse espírito supremo que habita que eu sou, ou em algo apartado de Deus, apartado do espírito, apartado do ser que originalmente somos. E é todo o poder do agora falando sobre como nós conseguimos, aos poucos, fazer essa transição. E assim, cada dia que passa, eu consigo
eu consigo ver mais claramente que realmente essa teia, esse véu que encobre a realidade nossa como um ser, como único, como individual, mas a partir de uma origem muito fundamentada, muito perfeita, que é o espírito, quando eu consigo ver que esse falso eu, ele começa a querer se fazer existir o tempo todo. Daí advém todas as doenças, daí advém todos os conflitos e tudo mais se descamba daí, sabe? Então, é muito propício para que nós possamos entender esse elemento tão primordial que está em nós, que é o fogo, né? E está associado ao nosso coração. Então, vamos lá. O coração é considerado o imperador. É bonito, né? Assim, a medicina chinesa ela traz essa coisa bonita. O pericárdio é como se fosse um órgão que envolve o nosso coração. Então, ele é como se fosse o nosso ministro. Ele protege o coração. É como se ele filtrasse as emoções e passasse essas emoções para o imperador de uma forma mais amena, sabe? Por quê? Se não tivesse filtro, imagina se todas as emoções secundárias que são do ego, desse falso eu, elas forem descarregadas diretamente no nosso coração, nós não sobreviveríamos muito tempo. Então, olha como o sistema é legal, né? Ele faz esse processo de seletivo. Então, ele é chamado de ministro mesmo. É ele que reformula a emoção e tenta levar com mais tranquilidade para o coração. Por isso que é importante na acupuntura a gente tratar o pericárdio, fortalecer o pericárdio. Porque um pericárdio forte, ele protege o coração. E o coração e o rim são os níveis mais profundos nossos. Quando a doença atinge esse nível de profundidade energética, realmente é difícil a coisa melhorar, entende? Então vamos lá. A partir dele, vou continuar hoje um pouquinho com ele, porque tem umas coisas muito interessantes aqui sobre o coração. E ele fala o seguinte: a natureza do fogo. O elemento fogo pode representar o espírito, a força vital universal que vivifica a matéria e a forma. Nos seres humanos, o espírito do coração vitaliza o corpo físico, o corpo energético e as emoções, inclusive a mente. O espírito concede a percepção consciente, a consciência da força vital ao se manifestar através do self superior, através de outras pessoas e através de todas as coisas vivas. É uma experiência de unidade, de comunhão, de ser uno com toda a vida. Quanto mais intensa for essa experiência de unidade, maior a sensação de alegria, êxtase, de amor por si mesmo, pelos outros e por todas as coisas. A experiência de união e de amor, a base de todas as experiências religiosas e das grandes religiões. A manifestação do espírito em um ser humano é o self superior. O contato com o self superior proporciona uma experiência profunda, interna de paz e amor, capaz de irradiar-se por toda a vida. A identificação com o ego
o self inferior pode trazer a perda de contato com a experiência do espírito e levar à sensação de perda e de alienação, que constituem fontes de problemas para o mundo e de doenças para os indivíduos. Gente, quem está falando isso é um médico acupunturista. Ele é médico ocidental e também é acupunturista. Ele já não tratava mais os seus pacientes com remédios normais, assim, né, alopáticos, só fitoterápicos e todo o processo de acupuntura. E ele trabalha centros de força e, principalmente, a causa das doenças, como uma desconexão com esse eu superior, com esse espírito que abriga e mora no coração. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês? O espírito, o coração e o fogo, ele tem o conhecimento que é um conhecimento sobre quem nós verdadeiramente somos. Essa certeza de unidade, essa certeza de uma expressão genuína do ser que interiormente nós verdadeiramente somos. Na verdade, esse conhecimento é o que a gente chama de conhecimento racional. Então, essa base, ela tem que ser sustentada a todo momento. Cada vez que vem uma demanda externa para a gente, numa forma de reação, numa forma de ação, que é uma emoção, lembra? Uma energia. Então, essa energia, ela vem de fora, nós interiorizamos isso, e, por exemplo, vamos supor, vem algo que você deve fazer como uma benevolência. É o fígado envia essa mensagem para o coração e o espírito atua. Vê se vocês conseguem entender. Então, o espírito vai estar sempre atuando com essa benevolência. O espírito vai estar sempre recebendo essa coisa da sinceridade que vem da terra. Então, é o espírito que se projeta em nós e nós somos sinceros. Conseguimos atuar a partir dessa plataforma. Então, quando isso acontece, ocorre sempre uma sensação de unidade, um estar consciente de que só existe o espírito, só existe esse ser, em cada partícula atômica. E a gente tem a impressão de que são vários, mas não, são só múltiplas expressões, é apenas um só ser. Um só ser. E agora, eu vou falar aqui, eu vou ler para vocês uma parte do Praticando a Presença do Joel Goldsmith, que o tema é Ame o teu próximo. É muito legal porque ele fala umas coisas para a gente pensar a respeito disso. E como que nós devemos nos conectar com o nosso coração? O Espírito habita o nosso coração. Ele está aqui no nosso coração. Então, não são muitos espíritos. Vamos lá. Eu vivenciei um tempo, né, em algumas religiões, inclusive o espiritismo kardecista. E ali eles falam, né, que nós somos muito influenciados, né, por espíritos e tudo mais. Na verdade, a mente, ela processa e ela faz surgir um corpo áurico que a gente chama de perispírito. Isso não é o espírito, é como se fosse uma camada mais sutil desse nosso corpo físico. Ainda está carregado de ego, porque isso surge da nossa mente, de um processo mental apartado desse espírito que nós verdadeiramente somos. Só existe um espírito. É muito difícil a gente compreender isso, porque o corpo
dá uma sensação de separação, dá uma sensação de desunião, entende? E não é assim que funciona. Se a gente não entrar nesse processo desse entendimento, como que nós vamos entender algo como uma unidade? A mesma coisa é o nosso corpo. As células, cada uma célula, ela entende que ela faz parte desse grande corpo. Ela está integrada, ela só trabalha de forma coerente com esse grande corpo, com essa totalidade. Percebam? Então, é muito importante que nós consigamos entender isso, porque qualquer estado emocional que nós estejamos vai ser com essa ideia de separação ou com uma ideia de que o outro está nos fazendo alguma coisa. Nós vamos estar reagindo a algo separado de nós. A própria, a própria psicologia já fala, né, que tudo que vem para o nosso campo é um reflexo da nossa mente. Porque o que acontece com essa mente? Ela é altamente capaz de gerar energia. E nós conseguimos, através disso, dar formas. Esses pensamentos que nós geramos, eles geram formas. A gente já ouviu falar em formas de pensamentos. Eles têm cor, eles têm cheiro, sabe? Tem pessoas que conseguem perceber isso. Mas quando a gente está numa plataforma de separação do espírito, essa é a verdadeira espiritualidade. Entrar nesse consenso de que nós somos uma expressão do divino e que só existe um ser. E todos os movimentos que esse divino faz em cada campo de expansão que ele se projeta, é como se é ele se projetando literalmente. Então, tudo aquilo que a gente sente como medo, como angústia, como tristeza, é uma sensação de separação, porque estamos agindo a partir de um ego, de um eu inferior, de um eu pequeno, que precisa muito do externo para a sua sobrevivência. O coração, ele tem duas emoções que são muito estranhas, né? Uma delas é a euforia. Olha que interessante, a euforia, você pode perceber as pessoas, por exemplo, às vezes você está querendo que alguma coisa aconteça, né, na sua vida, você está esperando alguém chegar de viagem, sei lá, você está esperando um emprego, alguma coisa assim do tipo. Essa euforia vai te deixando o quê? Ansioso, você não consegue dormir direito, né? A gente fica com um comportamento estranho, porque a gente está fora do nosso eu. A emoção primordial, a primeira emoção é contentamento. É algo que é tranquilo, é calmo, é uma sensação de entrega. O movimento que nós vamos fazer a partir do elemento fogo, vocês podem pensar no fogo, vamos colocar aqui uma vela, né? Você coloca uma vela ali, ela é tranquila, ela é suave, ela é calma, ela é compassiva, ela entende, ela consegue perceber todas as emoções, porque é ele que vai gerenciar as outras emoções a partir desse centro, que é o espírito, que é o ser, e falar assim: de mim tudo é perfeito, a partir de mim tudo é perfeito. E aí nós vamos conseguir ter ações e reações mais tranquilas. Mas se ficarmos na euforia, tem pessoas que têm até febre, porque como ele é o fogo, você tem uma ascensão do yang, a gente fica até com febre às vezes, com ansiedade. Crianças que às vezes conseguem ter um processo de ansiedade, gera até febre. Então, esse contentamento é muito importante a gente perceber. E um desequilíbrio, assim, muito grande do coração
e eu volto a falar, é um desequilíbrio voltado para um estado de não unidade, de uma não percepção desse eu real que somos, é um comportamento errado. Por exemplo, pessoas que elas não têm um comportamento adequado, são muito verborrágicas, né? Falam demais, pessoas muito sem filtros, sabe? Às vezes está num velório e começa a dar gargalhada, contar piadas, entende? É uma descompensação total do coração. E, gente, acontece muito, muito, vocês não fazem ideia de como. Porque é um estado de desconexão tão grande com o espírito, com o ser, que acontece esses processos de euforia. Como eu havia dito antes, também tem um processo de depressão, né? Todas as emoções, todos os órgãos e todos os elementos também têm o seu processo de depressão. E no caso do coração, olha que interessante, não é tristeza, é falta de alegria, é diferente. Tristeza é o pesar, é do elemento metal do ar. Lembra que a gente conversou? É o peso de uma desconexão com alguém. Mas, no caso do coração, é uma falta de alegria mesmo, a pessoa assim. E esse é o estado depressivo mais profundo e mais perigoso, porque ela realmente não sabe quem ela é. E quem nos dá essa vitalidade, lembra que eu acabei de ler aqui, quem nos dá essa vitalidade é o fogo, é o espírito. É ele que dá vida à matéria. Se estamos muito pautados no ego, nessa plataforma de falso eu, desse eu que faz, que age, que tudo, a gente se desconectou completamente. E outra coisa, quando estamos muito nesse ego, o coração vai ficando muito fraco, porque é um excesso de emoção que é mandada para o coração, frustração, raiva, falta de sinceridade, muito medo. Ou seja, você está pautada onde? No seu ego. O coração tem uma parada cardíaca. Ele não aguenta. O pericárdio fala: chega, eu não aguento. E ele deixa passar essas emoções. Aí o que que acontece? Infartos. Entende? É um excesso de emoções enviadas ao coração, porque todas elas são enviadas ao coração. E aí, quando nós não temos essa plataforma estabelecida, a gente acaba sobrecarregando o nosso coração. E como isso tem muito a ver com as nossas relações, né? Todos os níveis de relações, eu vou ler esse Praticando a Presença, que é o capítulo 5. Me desculpem eu ficar lendo, que às vezes é meio chato, né, ficar lendo, mas o tema é tão interessante que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? E ele vai falar, vai descortinar algumas coisas para gente que vocês vão conseguir ter uma percepção maior de como essas relações elas podem ser melhoradas a partir dessa plataforma de um único ser que habita em mim, habita em você, habita no outro, na pedra, e só o que existe, ok? Então vamos lá. Os dois grandes mandamentos do Mestre formam a base do nosso trabalho. No primeiro e maior mandamento, aprendemos que não há poder separado de Deus. Nossa percepção deve ser sempre que o Pai dentro de nós, o invisível infinito, é a nossa vida, nossa alma, nosso suprimento, nossa fortaleza. O próximo mandamento em importância é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Consequentemente, façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. O que é amor no sentido espiritual? O que é o amor que é Deus?
Quando nos lembramos de como Deus se faz presente com Abraão, com Moisés no deserto, com Jesus, João e Paulo, a palavra amor adquire um novo significado. Vemos que esse amor não é algo distante, nem é algo que pode vir até nós, já faz parte do nosso ser. Já está estabelecido dentro de nós e, mais do que isso, é universal e impessoal. À medida que esse amor universal e impessoal flui de nós, começamos a amar o nosso próximo, porque é impossível sentir amor por Deus e não amar o nosso irmão. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Deus e o homem são um só. E não há como amar a Deus sem que esse amor atinja nosso próximo, seja ele uma pessoa, um lugar, um animal ou uma coisa. Tudo isso é o nosso próximo. Cada ideia na consciência é o nosso próximo, o qual só podemos amar depois de reconhecermos nele o poder que vem de Deus. Quando virmos Deus como causa e o nosso próximo como aquele que está em Deus, então passaremos a amá-lo, seja da forma de um amigo, parente, inimigo, animal, flor ou pedra. Nesse amor que compreende todos como sendo Deus, oriundos da substância dele, descobrimos que tudo o que nos vem à consciência assume o seu exato lugar. Aqueles que fazem parte de nossa experiência vêm até nós, e aqueles que não fazem são afastados. Amemos o nosso próximo espiritualmente, contemplando o amor como a substância de tudo aquilo que é, não importando sua forma. Estaremos amando de verdade quando nos elevarmos acima de nossa humanidade para uma dimensão superior de vida, na qual entendemos que o nosso próximo é puro ser espiritual, governado por Deus, nem bom nem mal. O amor é a lei de Deus. Quando estamos em sintonia com o amor divino, seja amor de amigo ou inimigo, então o amor é algo suave que traz paz. Mas, mas é suave somente se estamos em sintonia com ele. O mesmo ocorre com a eletricidade. Ela é muito eficiente e útil, fornece luz, calor e energia, desde que suas leis sejam obedecidas. No minuto em que são violadas, podem se tornar perigosas. A lei do amor é tão inexorável quanto a lei da eletricidade. É importante que fique bem claro: não podemos prejudicar ninguém e ninguém pode nos prejudicar nem ferir. Nós próprios nos ferimos por violar a lei do amor, pois a pena recai sempre sobre aquele que pratica o mal, nunca sobre aquele quem o mal é feito. A injustiça que cometemos contra alguém volta contra nós mesmos. Quem rouba ao outro, rouba a si. A lei do amor, inevitavelmente, faz com que a pessoa que parece ter sido prejudicada seja realmente abençoada, tendo uma incrível e rara oportunidade de se aprimorar.
enquanto que o autor da má ação é assombrado pelas lembranças do que fez, até o dia em que conseguir perdoar a si mesmo. A prova de que isso é verdade está na palavra eu. É importante isso aqui, hein? Deus é a nossa individualidade. Deus é a minha e a sua individualidade. Deus constitui o meu ser, pois Ele é a minha vida, minha alma, meu espírito, minha mente e minha atividade. Deus é o meu ser. Esse ser é o único que existe, meu ser e seu ser. Se eu roubar o seu eu, a quem estarei roubando? A meu ser. Se eu mentir para o seu ser, sobre quem estarei mentindo? Sobre o meu ser. Se eu enganar o seu ser, a quem estarei enganando? Ao meu ser. Por haver apenas um ser, o que faço para o meu próximo, faço a mim mesmo. O Mestre nos ensinou, no capítulo 25 de Mateus, visto que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, vós fizestes isso a mim. Tanto o bem quanto o mal que eu possa fazer recairão sobre mim. Devemos chegar ao ponto de realmente acreditar e poder dizer com todo o nosso coração: há apenas um ser. Isso deve ser mantrado na nossa vida. Eu tenho feito isso assim a cada minuto do meu dia em que eu dou meus escorregões. A gente se pega, às vezes, no trânsito. Às vezes você fala, né? Ô, baguá, ô, não sei o quê, né? Pequenas coisas, gente. Tô xingando o meu ser no outro. A gente precisa estar muito centrado. Vocês vão perceber que as nossas relações, além delas serem mais sinceras, elas serão muito mais grandiosas. Há apenas um ser. A injustiça que cometo ao outro, cometo a mim mesmo. A falta de consideração que demonstro ao outro, na realidade, demonstro a mim mesmo. O verdadeiro significado de fazer aos outros o que gostaria que fizessem a nós é revelado quando chegamos a esse entendimento. Percebem que não tem nada a ver com ética e moral? É espiritual. Não tem a ver com ética e moral. As religiões nos ensinaram ética e moral. Mas se você parte de um princípio perfeito, universal, onde existe uma lei de amor regendo todas as coisas, porque só existe um único ser, não existe mais o espírito da Adriana, o espírito do desencarnado, o espírito do encarnado, o espírito. Não, só existe um espírito. O que nós podemos ver e acontece realmente são formas, pensamentos, como se fosse butas, né? A gente chama que são os fantasmas, digamos assim, em outras esferas, mas o espírito mesmo é só um. Deus é um ser individual, o que significa que Deus é o único ser e não há mal que consiga profanar a infinita pureza da alma de Deus. Quando o mestre repetiu a antiga sabedoria, portanto, todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Ele estava nos dando um princípio.
A menos que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, prejudicamos não os outros, mas a nós mesmos. No atual estado da consciência humana, é verdade que os maus pensamentos, atos desonestos e palavras impensadas que infligimos aos outros podem atingi-los temporariamente, mas, no final das contas, se constatará que o mal causou mais danos a nós do que a eles. Olha isso. No futuro, quando os homens reconhecerem a grande verdade de que Deus é o ser de cada indivíduo, o mal que os outros quiserem nos causar nunca irá nos tocar, mas irá ricochetear imediatamente sobre aquele que o causou. À medida que reconhecemos Deus como nosso ser individual, percebemos que nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar, porque o único eu é Deus. Não teremos medo de nada que o homem possa nos fazer, pois o nosso ser é Deus e não pode ser prejudicado. Tão logo percebemos essa verdade, não nos preocupamos com o que nosso próximo nos faz. Precisamos vigiar nossos pensamentos, palavras e ações a todo momento para que não tenham repercussões indesejáveis. E não devemos agir assim por temermos más consequências. A revelação do ser é muito mais profunda do que isso. Nos permite ver que Deus é a nossa individualidade e que qualquer mal que alguém queira nos causar só terá poder se lhe concedermos tal poder. É isso, nossas crenças, nossos valores. Acreditar que existe o mal e o bem, a doença e a saúde. É isso, nós não somos o ser Deus, a consciência. Se nesse momento, independente de a gente estar consciente disso ou não, damos valor e poder a uma crença, ela vai se estabelecer na nossa vida, porque só existe esse único ser, Deus, e todas as energias contribuem para esse ser, que é o que nós somos, nas nossas individualidades. Então, existe um sistema universal que é totalmente coerente com essa centelha de consciência. Essa é mais ou menos a história do gênio da lâmpada. É basicamente o gênio da lâmpada. Eu te concedo 3 pedidos, só que aqui te concedo todas as suas crenças, em que você acreditar, é isso que vai acontecer. Olha como muda, olha como a gente consegue virar nossa chave. Se nós começarmos a entender a natureza e os princípios que regem o universo. Então, existe um poder que é totalmente coerente com o nosso núcleo de consciência. Sou saudável, as energias contribuem para que você seja saudável. Sou doente, as energias vão contribuir para que seja doente. Elas são coerentes. Elas não são coerentes com algo fora de você, porque elas só entendem Deus. E como tudo é Deus, elas entendem que é isso que você quer experienciar, como Deus. Percebam isso. E quando eu consigo entender que o meu ser é o outro ser também, é Deus também ali, eu preciso adorar a Deus em algum lugar, no altar, na igreja? Não.
Eu tenho que amar as expressões de Deus em cada folha, em cada pedra, em cada animal, em cada ser humano. Ah, Adriana, mas é difícil, porque é por causa do ego. Imagina quando a gente começar a fazer uma reformulação e todos começarem a viver a partir do somos consciência, somos presença, somos um. E isso vai começar a partir de nós, entendendo essa coisa da coerência, as minhas energias. Ah, mas isso está acontecendo comigo, porque é o que você está emanando. As energias são coerentes com você. Você é o centro. Então, estabeleça essa plataforma unificada em presença, em Deus. E quais são os princípios básicos de Deus? Amor, nutrição, felicidade, alegria, benevolência, sinceridade, é, facilidades. Quem disse para gente, olha a crença horrível de que a gente tem que lutar arduamente para ter as coisas. A gente acredita nisso, sabe o que que o universo faz? Faz com que a gente lute arduamente para ter as coisas. Mas se você acredita que tudo vem para você com facilidade, para você experienciar, você está no fluxo. Ah, eu vou morrer, eu vou. Não, você está aqui para experienciar a vida. Alguém descobriu que existia a morte um dia e a morte se tornou verdade. A gente acreditou e aí acontece toda essa parafernália em cima da morte. Vão para o enterro todo mundo de preto, tinha que ir todo mundo de branco, para não captar energia fúnebre, sim emanar a luz. Olha as nossas crenças aí. Precisamos mudar nossa cognição imediatamente. É assim, para ontem, urgente. Isso é espiritualidade, não precisamos ir a mais lugar nenhum. É meditar e sentir o seu coração, essa consciência, isso que vivifica, é a força vital, universal que vivifica a matéria e a forma. Cadê esse euzinho? Não existe. Enquanto estivermos nesse euzinho, é passado, futuro, luta pela sobrevivência, tudo muito difícil, é você influenciado por outros espíritos, pelo mal. Não, nada pode te atacar. Não creiam em dois poderes. Por isso, todo bem ou todo mal que fazemos aos outros, fazemos ao Cristo do nosso próprio ser. Essa consciência crística que eu falei semana passada. Com essa percepção, veremos que isso se aplica a todos os homens e que o único caminho para uma vida bem-sucedida e satisfatória é compreender que o nosso próximo é o nosso ser. O mestre nos instruiu, o mestre que ele diz aqui é Jesus, tá? Nos instruiu enfaticamente quanto às maneiras pelas quais podemos servir a nossos semelhantes. Sua missão foi curar os doentes, ressuscitar os mortos e alimentar os pobres. No exato momento em que nós nos transformamos em caminhos pelos quais flui o amor divino, começamos a servir uns aos outros, expressando e compartilhando amor e devoção, tudo em nome do Pai. Devida ação são as nossas emoções primordiais, que vêm do coração. É mais ou menos assim, recebi algo na minha vida, né, que me causou uma frustração. Quando essa frustração é mandada para o coração, aí você, na hora, você tem clareza mental, discernimento, fala, não tem que ficar frustrada. Isso veio para uma forma de eu me experienciar,
de eu experienciar o divino em mim, de eu experienciar a fluidez de Deus em mim, do Espírito em mim. Bora, vamos fazer isso. A frustração vai embora, não gera doença, não gera calor. Olha que incrível isso. Veio uma raiva, essa raiva é mandada para o coração, lá você tem discernimento, clareza mental, inspira, sente o poder do Espírito em você e sabe o que que aparece? Claridade, como resolver aquela situação com tranquilidade. Vem uma pressão interna de um ter que fazer, do não parar, porque o fígado fica assim, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Não, ele manda isso para o coração e o coração fala: se aquieta, eu sou Deus. Aquieta-te e saiba, eu sou Deus em ação. E aí você age pelo Espírito. Vamos seguir o exemplo do mestre que não atribuía os efeitos e nem buscava glória para si. Sempre foi o Pai que fez as obras. Algumas pessoas se perguntam por que saem de mãos vazias quando são sempre tão caridosas. Acham que algo lhe falta porque acreditam que deram dos seus próprios bens. Olha como isso aqui é importante. Acham que algo lhes falta porque acreditam que deram dos seus próprios bens e se esquecem de que, na realidade, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se expressarmos amor por nosso próximo, percebendo que não estamos dando nada de nós, mas daquilo que é do Pai, que é do Espírito, de quem todo bem e perfeição vem, descobriremos que, mesmo com todas as nossas doações, ainda sobram 12 cestos cheios. Esse é o problema. A gente achar que quem está fazendo é esse eu pequenininho. Eu vou ler novamente. O elemento fogo pode representar o espírito, a força vital universal que vivifica a matéria e a forma. Não é o meu espírito, o seu espírito, o espírito do outro, não. Isso é mente. É um único espírito. É o divino, é a luz em nós. Acreditar que estamos doando de nossa propriedade, de nosso tempo ou de nossa força reduz tais doações à filantropia e não traz nenhuma recompensa. A doação verdadeira vem quando há o reconhecimento de que a terra é do Senhor e que, se nós damos do nosso tempo ou do nosso esforço, não estamos dando de nós, mas daquilo que pertence a Deus. Assim estaremos expressando o amor que é Deus. Esse invisível que a gente não vê, mas sente e percebe permeando todas as coisas, regendo uma orquestra perfeita, super afinada, é o amor. Quando perdoamos, é o amor divino que flui de dentro de nós. Ah, eu perdoo. Não, quem perdoa é Deus, através dessa força propulsora que é o amor. Enquanto ficar, eu não consigo perdoar. Lógico que você não consegue, tá no ego. Só quem perdoa é Deus, é o Espírito em você. Quando perdoamos, é o amor divino que flui de dentro de nós. Quando oramos por nossos inimigos, estamos amando divinamente. Ao orarmos por nossos amigos, nada lucramos. As maiores recompensas da oração vêm quando reservamos um tempo específico a cada dia para orar por aqueles que nos maldizem, porque a gente sabe que isso vai ricochetear para eles. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são nossos inimigos, não apenas pessoais, porque nem todos têm inimigos pessoais, mas religiosos, raciais ou étnicos.
O mestre nos ensinou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando oramos por nossos inimigos, pedindo para que seus olhos se abram para a verdade, eles muitas vezes se tornam até nossos amigos quando nós fazemos esse tipo de oração. Comecemos essa prática em nossos relacionamentos. Se há pessoas com quem não nos relacionamos harmoniosamente, encontremos uma maneira de nos aquietar e rezar para que o amor fraterno e a harmonia sejam estabelecidos entre nós. Que em vez de termos inimigos, possamos estabelecer uma relação de fraternidade espiritual, que torne nosso relacionamento com todos harmônico e alegre como nunca. Isso não é possível se estamos em desarmonia com alguém, se alimentarmos animosidade pessoal, ódio étnico ou religioso, preconceito ou intolerância. Nossas orações se tornam inúteis. Quando orarmos, devemos ir a Deus com as mãos limpas, e para isso precisamos deixar nossos ressentimentos de lado, fazer a oração do perdão por aqueles que nos ofendem, já que eles não sabem o que fazem. Aquele que se volta para dentro de si em busca da luz interior, da graça, da compreensão e do perdão, nunca falha em suas orações. A lei de Deus é a lei do amor, a lei de amar os nossos inimigos, não temê-los e não odiá-los, mas amá-los, seja lá o que nos façam. Não vamos revidar, resistir ao mal, retalhá-lo ou buscar vingança é reconhecê-lo como realidade. Gente, é muito forte, é muito alto isso. Percebem que não é ética e moral? Não é ética e moral. Se resistirmos ao mal, o refutamos, nos vingamos ou revidamos, não estamos orando por nossos inimigos, que assintosamente nos usam e nos perseguem. Como podemos dizer que reconhecemos somente o bem, Deus, como o único poder, se odiamos o nosso próximo ou fazemos mal a alguém? Cristo é a verdadeira identidade de cada um de nós. Cada um de nós é o ser Cristo. Cristo. Eu sou Adriana Cristo. Maria Isabel Cristo. Fátima Cristo. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Plínia Cristo. Tiago Cristo. Valmir Cristo. Que essa é uma consciência unificada. É uma consciência que está em Deus, com a percepção perfeita de que só existe um único poder e um único espírito que anima este corpo, este veículo. Eu não gosto de falar nem me anima, porque já dá ideia de separação. Cristo é a verdadeira identidade, e reconhecer outra identidade além de Cristo é nos afastar da consciência crística. Gente, não tem nada a ver com cristianismo, tá? Esquece cristianismo. É uma consciência crística, é uma consciência unificada. Tanto é que Jesus, ele se tornou Jesus Cristo, mas ele era Jesus de Nazaré. Então, é uma consciência unificada no espírito. Não tem nada a ver com dogmas, com religiosidade, não tem nada a ver com nenhum tipo de crença, é simplesmente uma percepção interna. Se isso que eu estou lendo aqui para vocês estiver ressoando para vocês, tanto quanto ressoou para mim, eu tenho certeza que isso vai mudar todo o panorama da sua vida, relacionado,
ao trabalho, às pessoas da sua família, vizinhos, a todos. Eu, às vezes, até brinco com o Jaya, quando às vezes a gente está no trânsito, ele fala alguma coisa, alguém fechou, alguém não está andando, né? Aí ele fala alguma coisa assim, do tipo, ai, se baguar, não sei o quê. Eu falo, não fala isso, está se ofendendo, sabe? Então, assim, a gente começa a ter que levar isso para a prática e é gostoso a gente fazer isso, sabe? Porque realmente as pessoas estão agindo no inconsciente, não estão nessa consciência. Estar nessa consciência é muito elevado, é um nível de consciência muito elevado. Mas a gente precisa treinar para conseguir fazer isso acontecer nas nossas vidas. E assim nós teremos uma plataforma melhor, uma convivência e uma vivência em alegria e em santosha, em satisfação. Não há outra maneira de ser o Cristo, o Filho de Deus. A mente crística não tem em si nenhum julgamento, nenhuma condenação, nenhuma crítica, mas contempla o Cristo de Deus como atividade do ser individual na sua alma e na minha. Os olhos não compreendem isso, porque, como seres humanos, somos bons e maus, mas espiritualmente somos os filhos de Deus. E através dessa consciência, podemos enxergar o bem espiritual em cada um. Não há espaço na vida espiritual para perseguição, julgamento ou condenação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Não é apenas inconsistente, mas hipócrita falar sobre o Cristo e nosso grande amor por Deus e depreciar o próximo por sua raça, credo, nacionalidade, filiação política ou posição econômica. Não pode ser filho de Deus enquanto se persegue ou se odeia alguém ou alguma coisa, mas apenas quando a consciência está isenta de qualquer julgamento ou condenação. A interpretação mais comum de não julgar é que não devemos ver o mal em ninguém, porém temos que ir muito além disso, não vendo tão pouco o bem em ninguém e nem os rotulando de bons ou maus. Porque lembra que eu falei? Bom, só o Pai. Bom é o Espírito em você. O que não está agindo na plataforma do Espírito é uma mente equivocada, identificada, um não espírito. Simples assim. Olha como a gente resume. E aí a gente força o outro? Não. A gente simplesmente age no fluxo do ser espiritual. E aí, quando isso acontece, isso também recocheteia. Recochoteia, sei lá como é que fala. É igual o bumerangue, né? Eu prefiro o bumerangue, que ele vai e aí ele volta. Então, por que chamar de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É o cúmulo da presunção dizer: eu sou bom, generoso, benevolente, tenho caráter e bom entendimento. Se manifestamos alguma característica boa, não vamos nos considerar bons, mas reconhecer essa qualidade como atividade de Deus em nós. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Todo o bem do Pai é manifestado através de nós. Um dos princípios básicos do caminho infinito é que ser uma pessoa boa não é suficiente para garantir nossa entrada no reino espiritual. Lembra que eu falei para vocês? Ética e moral é o que a religião ensina. Ética e moral. Nem para nos trazer a unidade com a lei cósmica. Sem dúvida, é melhor ser bom do que mal. Assim como é melhor ser saudável do que doente, mas adquirir saúde ou alcançar o bem em si
não é vida espiritual. Nós a conhecemos somente quando nos elevamos sobre o bem e o mal humanos e percebemos que não há seres humanos bons ou maus. Cristo, não é Jesus, Cristo em nós é a única identidade. Assim olhamos para o mundo e não vemos nem homens e mulheres bons, nem homens e mulheres maus, mas reconhecemos apenas o Cristo neles. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te. Enquanto chamarmos nosso irmão de bom ou mal, justo ou injusto, percebe que a gente vai estar falando que é Deus, isso? Porque você está falando com o ser de Deus, que é isso. Estaremos em conflito com ele e inaptos para a oração de comunhão com o infinito. Nós nos distinguimos dos escribas e fariseus somente quando paramos de ver o bem e o mal, de nos vangloriar da bondade, como se qualquer um de nós pudesse ser bom. A bondade é atributo e atividade somente de Deus e, por ser assim, é universal. É isso. São aquelas ações que nós precisamos fazer e muitas das vezes fazemos, como a benevolência, né, ajudar as pessoas, e a gente traz isso como uma identidade nossa. No momento que a gente traz isso para o nosso campo, eu fiz, eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inteligente, eu sou. O que que acontece? Eu substituí Deus na minha vida, eu substituí o Espírito na minha vida. Na verdade, sou o espírito em expansão. Então, eu reconheço que é ele em mim. Por isso que Jesus falava aquelas coisas de uma forma tão forte. Antes que Abraão fosse, eu sou. Percebam? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Consciência crística. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, espírito. Eu, consciência unificada, em estado total de unidade. Vocês vão perceber, não tem espaço para doença, não tem espaço para escassez, não tem. É tudo em abundância, o universo inteiro vibra nesse mecanismo para dar aquilo que você está crendo que você é. É coerência vibracional, espiritual, energética. Tudo é Deus manifestado. Só Deus constitui este universo, bem como a vida, a mente e a alma de cada indivíduo. Toda vez que reconhecemos a condição humana, violamos a lei cósmica. Toda vez que reconhecemos o nosso próximo como pecador, pobre, doente ou morto, como outro que não filho de Deus, daremos falso testemunho contra ele. Violando a lei cósmica, atraímos nossa própria punição. Deus não nos pune, nós nos punimos porque se dizemos você é pobre, praticamente estamos dizendo que eu sou pobre, uma vez que há somente um eu e um ser. Assim, a verdade que diz respeito a você, diz respeito a mim. Se eu aceitar a crença de pobreza no mundo, ela reage sobre mim. Se eu disser que você está doente ou que você não é gentil, estarei aceitando uma característica separada de Deus, uma atividade à parte de Deus. E dessa forma estarei condenando a mim mesmo, porque só existe um ser.
Finalmente, quando dou falso testemunho contra alguém, me condeno e sou o único a sofrer as consequências. A única maneira de evitar falso testemunho contra o próximo é perceber que Cristo é nosso próximo, que nosso próximo é um ser espiritual, o Filho de Deus, exatamente como nós. Ele pode não saber, nós podemos não saber, mas a verdade é: eu sou o espírito, eu sou a alma, eu sou a consciência, eu sou Deus expresso. É um banho, né, gente? É um banho de revigor. É para que a gente possa virar a chave a partir de agora. Virar todos os nossos padrões mentais. Nós podemos fazer isso da noite para o dia. E esse orar e vigiar o tempo todo é perceber essas crenças. É perceber saindo do espírito e entrando numa plataforma de um falso eu. É perceber esse estado de consciência no nível mais rasteiro, vibrando naquilo que a gente já estudou lá atrás sobre os níveis de consciência, e fazer nossa consciência, ó, subir, balão. Vamos nos transformar em seres balões. Elevar nossa consciência a cada momento. E aí, né, gente, vamos ler um pouquinho de Eckhart Tolle. Eu falei que hoje a aula ia ser um pouquinho mais longa, né? Mas daqui a pouco a gente acaba. Vamos ler só um capítulozinho aqui. Vamos ver o que que ele preparou para a gente, porque eu não gosto de ler antes, não, para ver se vai concatenar tudo. O rapaz pergunta: Buda diz que a dor ou o sofrimento surge através de desejos ou anseios, e que para se libertar da dor é preciso romper as amarras do desejo. Eckhart responde: Todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro, como substitutos da alegria do ser. Olha, estou falando que a gente lê, acaba concatenando ali. Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles, não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade, um potencial não preenchido, uma semente que ainda não germinou. Nessa condição, até mesmo o desejo de nos tornarmos livres ou iluminados não passa de mais um desejo a ser realizado ou concluído no futuro. Portanto, não busque se libertar do desejo ou adquirir a iluminação. Torne-se presente. Esteja lá como um observador da mente. Em lugar de citar Buda, seja Buda, seja o iluminado, que é o que a palavra Buda significa. Os seres humanos têm vivido enredados pelo sofrimento por séculos, desde que decaíram do estado de graça, penetraram no domínio do tempo e da mente e perderam a percepção do ser. Nesse momento, começaram a se perceber como fragmentos sem sentido, em um universo estranho, sem conexão com a fonte e com o seu semelhante. Gente, é incrível, né? Olha como está concatenado o capítulo. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer, enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também a causa principal do sofrimento físico e da doença.
o ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo uma leve irritação são formas de sofrimento. E qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. É o inseparável oposto que se manifestará com o tempo. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou drogas para ficar alto sabe que o alto se transforma em baixo, que o prazer se torna uma forma de sofrimento. A maioria das pessoas também sabe por experiência própria como uma relação íntima pode se transformar de modo fácil e rápido de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Vistas de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda. São partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência identificado com a mente, o falso eu. Existem dois níveis de sofrimento: o que você cria agora e o que tem origem no passado, que ainda vive em sua mente e no seu corpo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado é sobre isso que desejo falar agora. Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. É o capítulo 2. Não crie mais sofrimento no presente, ou seja, vamos estabelecer uma consciência de não dualidade, de não dois poderes, de um único ser. Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso, em vez de tentar evitar? O rapaz pergunta. Eckhart responde: a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. São crenças, valores. Ele se forma sozinho. Lembra da coerência? A coerência, as energias coerentes com seu campo, enquanto a mente superficial governa a sua vida, a nossa vida. O sofrimento que sentimos neste exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. Quando você percebe o momento atual e coloca ele numa plataforma de dualidade. Isso é bom, estou doente, essa pessoa me fez mal, estou com muita raiva disso que me fizeram. Percebem isso, gente? O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. Lembra que aqui a gente leu? Quando vem uma situação como essa, é uma forma para a gente apreciar e fluir a partir do espírito. Cada situação na nossa vida vai falar sobre isso. A partir de que plataforma, de que crença estamos agindo no momento presente? Qual é a potência do ato da presença? A potência do espírito ou a potência do ego? De acordo com a intensidade. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Gente, é uma conta simples. Olha, veio uma situação, você vai sentir aquela emoção. Óbvio, sentir raiva, sentir mágoa,
sentir frustrado, se sentir não prestigiado, se sentir, sei lá, que não está sendo sincero, sentir medo, insegurança. Aí o que que faz? Respira, pensa nessa plataforma do ser que eu sou, isso é real? Ou quem está aqui é um outro ser, que não o meu eu ser real? É um ser fictício, imaginário. E aí a gente respira, sente ele mais perto das narinas do que o próprio ar, mais perto da gente do que as próprias mãos. E aí as ações serão mais potentes. A mente procura sempre escapar, negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora, porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro, e assim ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas que horas são? Ou que dia é hoje? Teria algum sentido para um carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam irritados e responderiam: Claro que é agora. A hora é agora. O que mais existe? Gente, é de uma simplicidade e beleza que, assim, eu não sei se eu sou muito emotiva, muito apaixonada, porque é tão claro, é tão óbvio isso, sabe? Que é toda uma pedagogia, né? Tudo está aqui para nos ensinar sobre esse ser espiritual que nós somos. Como que nós devemos viver em total harmonia nessa presença que é constante, que é o Espírito. Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo, mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza de que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente, com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro, algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento, cuja origem está no passado. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da vida. Como deixar de criar o tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo o que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual.
O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é, diga sim para a vida e veja como, de repente, a vida começa a trabalhar mais a seu favor, em vez de contra você. Hoje finalizamos. Ufa, gente, foi muito lindo, eu achei lindo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha aberto aí assim, ó, um clarão, uma luz do fogo no seu coração, para que a gente possa fazer esses novos movimentos, né? E cada vez mais nos expandirmos em consciência elevada, consciência cristalina, na presença do ser que nós somos, no único espírito, não acreditando em dois poderes, e, enfim, concentrar nesse estado de unidade, porque o que dá a sensação de separado é o ego, e aí é só sofrimento, tá bom? Bom, queria ouvir vocês. Tem alguma coisa aí para falar? Alguém quer falar alguma coisa? É só ligar lá o fonezinho, o microfone e falar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram? Tiago, Plínia, Valmir, vocês estão muito Adriana, silenciosos. Oi, fala. eu gostei muito, mas eu vou ouvir tudo de novo para poder assimilar melhor, porque tem coisas que realmente eu entendo bem, mas tem algumas que eu preciso trabalhar mais, né? É isso, como você. Claro. Mas eu entendi muito bem a leitura. Gostei muito. Muito bom, né? É bom ouvir. Eu também escuto, sabe? Às vezes toda vez que elas ficam prontas, as aulas, eu me escuto, sabe? Não pensa vocês que só porque eu falei, porque eu vou falando aqui, ó, vou falando. Eu procuro estar, Espontaneamente, né? eu procuro estar no espírito, sabe? E aí depois, quando eu vou ouvir, eu falo, uau, caramba, que legal isso, que fluiu, né? E aí vou trabalhar mais isso também, porque assim, né, gente? A gente fala, mas é importante que a gente se escute, né? Por isso que a gente tem dois ouvidos em uma boca só. Mas que bom, que bom. É isso aí, Adriana, tem que deixa eu escutar. perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar mais uma Pergunta. coisa. Ah, Quando a gente reconhece alguma coisa boa, por exemplo, hum, em mim, vou falar a gente, quando eu reconheço alguma coisa boa em mim, que eu fiz uma hum, coisa boa que conscientemente, no meu uhum. discernimento, eu falei, poxa, que coisa boa que eu fiz para o outro. Isso é uma prosura ou é natural? Então, eu entendo da seguinte forma: quando você estabelece que você fez uma coisa boa, existe alguns mecanismos aí de você se auto-intitular como boa. E aí você corre o risco de lá na frente, por exemplo, alguém faz alguma coisa com você e você fala, pô, eu sou tão boa, e aí agora aconteceu isso comigo, não mereço isso. Você entendeu? Quando, na Entendi. verdade, você começa a entender que bom é Deus, é o Espírito fluindo em você, porque a ideia de Deus no céu, ou Deus em Jesus, ou Deus em só poucas pessoas, ainda é muito forte em nós, sabe? Nós Uhum. precisamos entender que nós somos partícula de Deus, nós somos expressões de Deus no mundo. Eu sou Deus, é Deus aqui falando com vocês, sabe? Quando isso for uma verdade estabelecida na nossa mente, no nosso dia a dia, a gente vai começar a perceber aquela frase original: Deus fez o céu, a terra e viu que era bom. Então, tudo que Deus faz só pode ser bom. Então, quando a gente é como se você estivesse roubando uma coisa de Deus para si. E aí, Aham. quando esse falso eu assume o comando, ele quer que ele não vê a vida como uma experiência, ele vê a vida como uma troca. Entende? Eu fiz o bem, vou receber o bem.
E não é assim que acontece. Se você só é o bem, se você só flui através do Espírito, isso é automático, vai acontecer isso para você. E você vai estar na presença, ou seja, em cada momento da sua vida, você vai estar experienciando Deus em você. Entende? Você vai estar experienciando essa potência de amor que flui através de você, para com um animal, para com uma pessoa. O tempo todo você vai ser beleza, você vai ser amor. Entende? Não vai estar, isso não vai estar só caracterizado numa atitude, um dia ou outro. Não, isso vai estar reverberando em você por inteiro. E Fluindo isso naturalmente, né? exato, e aí é estado de unidade. Você não vai mais sentir mágoa, você não vai sentir mais. É uma forma, porque assim, quando a gente conseguir entender que espiritualidade tem a ver com esse estado de unidade com Deus, e é uma dissolução desse falso eu, desse ego, quando Uhum. a gente conseguir fazer isso, e a gente está conseguindo fazer, sabe? Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai perceber que nós estamos na espiritualidade verdadeira. Jesus não ia para templo, Jesus não ia para lugar nenhum. O que que ele fazia? Meditava e fluía Deus através dele. Acabou. Uhum. Entende? Então, assim, por que que a gente ainda precisa ir para a igreja, ir para centro, ir para templos? Por que que a gente ainda precisa disso? Porque tem ego. A gente não está em unidade perfeita. E aí nós estamos vivendo em quê? Vida eterna. A gente está acreditando na morte, mas quem morre é esse falso eu. Ele vai morrer sempre. Mas no momento em que nós conseguirmos integrar, eu acredito até nisso, tá? No momento em que nós conseguirmos integrar, não vai haver mais morte. Não Mas vai você está haver. falando de morte física ou E- morte Então, espiritual? a morte física, porque não existe o físico. Esse físico que a gente acha que existe é uma construção, é uma ilusão. Matéria é 0,0 não sei quantos aí, está tudo na nossa mente, é tudo que a gente acredita. Porque o espírito não morre, não cessa a atividade. Só que a gente também está acreditando que é o meu espírito, o seu espírito. Ah, eu vi um espírito desencarnado, o espírito. Não! Só existe um espírito, que é Deus, que é o Criador, é, 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 é o amor. Você vê o amor? Você não vê o amor, você sente o amor. Uhum. Ele flui. Deus é o amor. É impessoal, é algo que flui. É porque é uma experiência muito. É uma fala muito longe da nossa experiência. Ah, A é um gente trabalho. a gente associa bem-estar, não sei o quê, né? Não, não é isso. É diferente disso. É uma vivência contínua, num estado de não esperar nada e ao mesmo tempo não se vangloriar por nada. É simplesmente você sentir esse estado de fluidez do ser de Deus, do Criador em você. Você é Deus. Mas Uhum. falaram que Deus está lá no céu. Falaram que Deus era Krishna. Falaram que Deus era Jesus. Você é uma expressão de Deus. O Espírito habita em você. Você pode sentir isso através da respiração. Ele vivifica a matéria. É ele que dá vida à matéria, é um único ser. O sol, esse grande sol, esse primeiro sol, que é invisível, né? Expande nesse segundo sol, que é um mental. Só existe uma mente. Não é a minha mente, a sua mente. Não é assim. É uma única mente. Aí se expande nessa parte que vai dar origem ao corpo físico, que expande a Terra, esse planeta. Nós estamos, nós somos frutos do Sol e da Terra, de uma forma material, digamos assim,
mas é como se o Sol fecundasse a Terra. O Yang, que é o espírito que está na ejaculação do homem, fecunda o Yin da mulher para dar forma. É o homem que injeta o espírito para dar origem a um ser vivo. A mulher dá a base estrutural para formar órgãos, para dar, digamos, a matéria. Mas quem injeta o espírito é o sêmen do homem. E ali acontece espírito e a matéria. Sem espírito, a matéria morre, ela não tem vida. A Terra só tem vida porque tem Sol. Entende? Nós precisamos entender isso. É porque são muitas crenças, muitos valores, é tudo dogma, é tudo comportamento, é ética, é moral. Eles fizeram uma confusão que de espiritualidade não tem nada. Desculpa, eu Nem se vivi. falava nisso, né? Oi? Nem falava em espiritualidade, nem falava que buscar a Não, espiritualidade. exatamente, não falava. Sabe? E espiritualidade é isso, é o viver no presente, na presença do espírito que você é. Estamos identificados com esse corpo, estamos identificados com o falso eu, com o pai, com a mãe, com a família XYZ, com o país que você nasceu. Olha quantas coisas que nós falamos sobre nós, reforçando uma ideia de separação. É verdade. Mas, quando alguém morre e esse corpo está lá dentro do caixão, e alguém, vamos supor que alguém seja um parente seu, alguém vem falar com você, você fala, ele se foi. Quem se foi se o corpo está ali? O que é isso que vai, que se foi? É o Espírito, né? espírito que não está mais vivificando aquela matéria. Olha como nós somos dissonantes, né? E aí a gente chora por um corpo. E olha que interessante, pode ser a pessoa mais linda do mundo, né? Que todo mundo quer. Olha só que interessante isso. Tá até naquele vídeo que eu mandei, eu acho que eu mandei esse vídeo para vocês do Sadhguru. Eu adoro Sadhguru. Ele fala umas verdades boas. Tem uma pessoa linda, maravilhosa, maravilhosa. Todo mundo quer namorar com ela. Se ela morrer, alguém quer namorar com ela? O que que nos atrai uns aos outros? É a vida, é o espírito ali vivificando aquelas partes. É isso, a nossa relação é é espiritual. Deus, essa totalidade do ser que ele se expressa, ele é tanto que ele se expressa em muitos. Então é como se eu olhasse para cá, me visse a mim mesma, olhasse para cá, me visse a mim mesma, mas eu só consigo ver se eu virar, entende? Se eu me mexer, eu vou olhando, eu vejo partes minhas. Assim é o Criador. E nós só podemos criar onde? Na presença. Lembra da coerência? Só existe, só existe Deus. Ah, o diabo não existe? Não. Isso é coisa da cabeça. É crença doida, nossa. Ah, o diabo, não, o mal, não. A origem do bem e do mal não existe. A origem é a crença. Nós somos Deus em potencial. Alguém fala para uma mangueira assim: você é mangueira, não é goiabeira, tá? Não, ela simplesmente dá manga. Ela sabe que ela é. Ela se expressa, ela expressa o potencial dela. Nós já fomos mangueiras. Agora, como seres humanos, a gente tem uma capacidade de, olha que legal, livre-arbítrio.
Ai, o que que é livre-arbítrio? É escolher entre o bem e o mal? Não. Livre-arbítrio é experienciar a vida a partir de um falso eu ou experienciar a vida a partir do ser que eu sou, espírito. Só isso. Se você vivenciar a sua vida na presença e deixar o espírito fluir, tudo que é dele, que é relacionado a ele, que o cosmo funciona, a maneira como o cosmo funciona, as leis funcionam, vai ser com você. Se você vivenciar a vida a partir de um falso eu, tem leis também regendo essa situação. Não contra você, que na verdade só existe uma lei, que é a lei do espírito, para o espírito. Se existe um intrusor ali, essa lei não está nem aí. Ela vai funcionar da mesma maneira, porque as leis entendem que cada um de nós é uma fagulha de consciência espiritual. Então, não existe só uma mente? Existe uma mente com aspectos diferentes. E aí a minha mente pensa em bem e mal. Eu vou experienciar o bem e o mal. Porque eu, como Deus, digamos assim, eu, como Deus, quero experienciar o bem e o mal. E aí vão acontecer situações boas e ruins para mim. Que o universo entende desse jeito. Percebem uma coisa? Nós precisamos só integrar isso. É que é difícil. Falaram para gente que isso era pecado. Gente, eu falei semana passada, o que que é algo que é pecado, o que que é impecável? Algo que é impecável. Quando você consegue agir no espírito. Age e solta. Você nem foi boa, nem foi ruim. Lembra que aqui ele falou, quando você se eleva acima do bem e do mal. É simplesmente o movimento que pulsa do infinito. É o movimento pulsante do infinito. E é assim, porque Deus é assim. Ele é expansão, movimento, criação. Expansão, movimento, criação. Gente, é a forma como eu entendo, como eu vivo, como eu acredito e digo mais. Minha vida tem sido 10.000 vezes mais feliz e muito mais, assim, em termos de paz, eu acho que quando você consegue sentir verdadeiramente paz, é quando uma coisa está funcionando para você. E cada um vai sentir diferente. Só apenas acredite na sua intuição, tá bom? Quer perguntar mais alguma coisa? Esclareceu, Não, já Belinha? esclareceu, mas eu vou ouvir tudo de novo. Vai ouvir sim, que eu também vou ouvir. Não, porque tem coisas que eu quero assimilar melhor, entendeu? Isso, aí qualquer coisa você pode me perguntar também no privado, tá? Vou deixar, faço isso. E você, Tiago? E você, Valmir, você abriu a câmera, quer falar alguma coisa? Valmir? Só queria fazer o comentário que foi muito interessante. O difícil é a gente colocar isso em prática na vida, né? Não é difícil, não. É fácil. Acredita que é fácil. Reassiste, Valmir, reassiste. Porque é aquilo que eu falei para você, não é ética e moral. Está muito além de ética e moral. Está além de tá dentro de uma concepção, numa ideologia para a sua vida, sabe? É, é como se você começasse a parar de acreditar nos outros e começasse a acreditar em você mesmo. Como se você se colocasse em desafios. Coloque esses desafios para você, sabe? Porque o que eu falo para vocês também é uma coisa muito importante. Eu nunca vou falar aqui para vocês uma coisa que eu não faço. Eu sempre vivencio e experiencio aquilo que eu estou falando para vocês, do fundo do meu coração. E eu tenho história para contar, hein?
São 53 anos. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: meditem, se abram para isso para dentro. É só isso. Ah, mas eu não consigo ficar parado. Faz qualquer coisa, sabe, que você possa. Não, eu tenho que tirar esse tempo para mim. Coloque música, comece com respiração, porque não tem outro jeito. É você com você. E vocês vão sentir a presença do amor em vocês.